Oi, pessoal. É, Espero que esteja tudo bem com vocês. Antes de começar a falar um pouco sobre a disciplina, eu vou me apresentar um pouco. Eu me chamo Rafaela, eu sou biomédica de formação pela Federal de Pernambuco e logo quando eu me formei, eu ingressei logo no mestrado também pela Faculdade Federal, mas fiz o meu mestrado praticamente todo em São Paulo, em Campinas. E aí, mas a minha área era mais relacionada à biotecnologia na época. Só que como eu parei um pouco entre mestrado e doutorado, eu terminei tendo que trabalhar um pouco no setor privado e me sentia muito infeliz, muito insatisfeita com o meu trabalho e com a biomedicina nessa questão das análises clínicas. E aí eu terminei estudando, me preparando para enveredar em outra área, que foi a área da saúde pública. Eu terminei fazendo a residência em saúde coletiva pela Fiocruz lá em 2015. E desde quando eu comecei a residência, eu comecei já a fazer o meu estágio no município que eu moro, que é Paulista. E logo no começo também já comecei a trabalhar, já comecei a responder por algumas atividades dentro do município. E durante 4 anos, 4 anos, 4 anos, Durante 4 anos eu fui superintendente de regulação assistencial no município. E terminei mudando de setor, buscando outras experiências em outros níveis de gestão, como foi o nível da Secretaria Estadual de Saúde aqui de Pernambuco. E terminei também passando em alguns concursos e hoje trabalho no município de Paulista como concursada, como sanitarista, e me esperando a minha nomeação na UFPE como sanitarista também. E aí, na saúde pública, realmente o que eu faço todos os dias, o que eu trabalho desde 2015, o que eu consegui me encontrar. E paralelamente a isso, eu uso a sala de aula, gosto da sala de aula, sou professora na faculdade Nabuco, fui na UPE, dou aula lá na Nova Horizonte, já tem alguns anos na pós-graduação. E aí realmente é dessa área que eu me encontrei. E a sala de aula eu acho que é um espaço que eu tenho para expor tudo que a gente vive na prática do SUS no dia a dia, de expor coisas que ainda são defeituosas para o sistema funcionar na prática e coisas que dão certo, mas que a gente não tem a visibilidade, que o sistema não tem a possibilidade de dar visibilidade às coisas boas que acontecem no dia a dia. E como também é muito difícil fazer gestão em saúde pública ou gestão pública no Brasil todos os dias. E aí as meninas me convidaram para dar essa disciplina de políticas públicas de saúde, que eu particularmente adoro. É uma das aulas que eu mais gosto, porque é a aula que a gente tem que entender o processo de construção do Sistema Único de Saúde. É muito importante a gente entender como era antes do SUS, que é novo, que é recente, que só tem 30, é de 88, então ele tem 32 anos, é um ano mais novo do que eu. E aí é muito importante a gente entender como era antes do SUS, para a gente entender a grandiosidade e a importância da gente ter um sistema único de saúde universal no Brasil. E para a gente entender qual é a proposta do sistema, por que ele veio. Ele veio para quebrar um paradigma de fazer saúde no Brasil que era totalmente excludente. Então a gente tem que entender a importância dele para poder dar valor. Porque muita gente não dá valor ou só faz reclamar, porque o SUS, desde que ele foi criado, ele é subfinanciado, então ele é sucateado, falta profissionais, falta exames na rapidez e na velocidade que a população precisa, falta leito, falta um monte de coisa que está sendo muito escancarada nessa pandemia da Covid-19, mas paralelamente como sistema, como estruturas, instituições, ele é muito bem pensado, muito bem estruturado no papel, de como ele é programado para funcionar, mas devido ao subfinanciamento, à falta de profissionais, à má gestão, a várias coisas que acontecem no dia a dia, ele termina falhando muito em muitos pontos ainda, mas ele é super valioso, ele é super importante. E nessa pandemia do Covid-19, do mesmo lado que escancara as fragilidades do sistema,
ela está dando uma visibilidade fantástica ao Sistema Único de Saúde, de como é importante a gente ter um sistema universal, não só no Brasil, mas em casos do que está acontecendo, como é importante saúde universal para todos, porque a gente salva vidas. E aí eu fiquei muito feliz, acho que um mês atrás, alguns 20 dias atrás, 21 dias atrás, que a capa do Jornal do Comércio no domingo, do domingo, era o SUS salva. Então, como sanitarista, eu imaginava que eu nunca ia ver uma situação dessa. E isso é massa, porque está mostrando a potencialidade do sistema. Eu espero muito que depois que tudo isso passar, vocês, estudantes, nós profissionais de saúde, temos essa consciência de como a gente precisa, em vez de parar de reclamar que o SUS não presta, a gente pedir que os políticos, quem pode fazer alguma coisa de gestão, de orçamento, de dinheiro, dê o que o SUS precisa, para ele ser o que ele foi pensado no papel, na prática, todos os dias. E não só de formas pontuais, em alguns locais, em alguns tipos de ações e serviços de saúde. Então, nessa disciplina, a gente vai ver a parte de evolução histórica e construção do SUS. E aí, ela é uma disciplina que ela traz muitos conceitos de história, de economia, de política, porque a evolução histórica e construção do SUS está diretamente relacionado com como o Brasil foi construído de forma econômica, social e política. Porque existe uma coisa chamada processo de saúde-doença que traz os paradigmas da saúde. E quando a gente estuda os paradigmas da saúde, é super importante porque, dependendo da forma de que a, aquela população enxerga o que é saúde e o que é doença, vai se organizar as ações e serviços de saúde naquele local, naquela comunidade, para aquela população, naquele território. E aí é super importante. Então, essa história anda agarrada com a construção cultural e econômica também. Porque no Brasil, políticas públicas nunca foram prioridade e as políticas, quando elas são feitas, elas sempre são feitas visando uma questão econômica. Então, se fez política pública ou se fez saneamento básico, foi prioridade para evitar que os trabalhadores adoecessem ou para evitar que o Brasil não fosse bem visto como um novo mundo para trazer os imigrantes e para poder ter investimento, para crescer, para gerar economia, dinheiro, enfim. Então, sempre tem essa pegada muito voltada à economia e à construção política social do Brasil, que faz a aula ficar um pouco mais interessante e um pouco mais gostosa. E aí, antes de tudo, se essa aula fosse na sala de aula, a gente seguiria um passo a passo diferente. Eu passo um documentário, eu passo um vídeo de Aroca e eu não vou poder passar isso. Então eu vou passar para vocês esses vídeos para vocês assistirem em casa, vai fazer parte do processo de avaliação. E aqui eu vou ficar com umas slides de minha fala mais de construção do conhecimento. E aí a primeira coisa que eu gosto muito de falar na sala de aula é essa questão da ideia de cidadania. A construção do SUS e o SUS, ele meio que institui uma coisa muito importante que a gente tem hoje, que são os direitos de cidadania. O SUS veio com a nova Constituição de 88, logo quando a ditadura caiu. E aí, essa Constituição que a gente chama de Constituição Cidadã, ela é a Constituição que a gente tem hoje, então ela tem esse marco de trazer dentro da Constituição os direitos de cidadania, de garantias individuais, de a gente ser cidadão e ter direito à saúde, à moradia, à renda. E quem tem que prover essas condições mínimas necessárias é o Estado. Então, ela traz a ideia do Estado, o bem-estar social, que quer que a figura do Estado seja forte nessa questão das políticas públicas, não só de saúde, mas políticas públicas como um todo. Até porque a forma que a gente enxerga a saúde hoje está muito relacionada e necessita de políticas públicas de como um todo, e não só no âmbito da saúde. Mas aí lá na frente a gente começa mais a falar mais especificamente sobre cada ponto. E aí, gente, de forma didática, a gente divide esse processo de construção e evolução histórica das políticas públicas de saúde junto com os períodos da história do Brasil mesmo. Então, a gente estuda o período do Brasil colônia, do Brasil Império, do Brasil República Velha, da Era Vargas, da ditadura, da
da nova república e da pós-constituinte. A gente precisa dividir para entender as características de cada período, que é super importante. E aí o primeiro período que a gente estuda é o período do Brasil colônia, que vai de 1500 a 1822. É sempre bom e importante para as questões de provas, de concurso, saber os períodos, as datas. E aí, nesse Brasil colônia, o que a gente pode fazer de característica? O Brasil ele foi invadido, não foi descoberto. Os portugueses chegaram aqui e quiseram tomar a terra dos índios, que pertenciam aos índios brasileiros. E aí, uma característica super importante na época é a seguinte: Portugal não quis descobrir o Brasil. Portugal saiu em busca de novas rotas para as Índias, porque o Oriente era a chama do comércio, o Oriente era a chama das especiarias, era onde todo mundo queria ir para fazer esse comércio, a troca de mercadorias. E aí, o Brasil foi descoberto na tentativa de se achar um novo caminho para essas Índias. E isso é super importante, minha gente, porque Portugal não queria descobrir o Brasil. Então, quando Portugal descobriu o Brasil, ele teve que, uma vez que ele ganhou o pedaço de terra, ele teve que fazer do Brasil útil. E ele não fez do Brasil útil querendo colonizar e trazer a população e fazer com que o Brasil crescesse como país ou até mesmo como colônia, de forma como foi nos Estados Unidos, por exemplo. Na América do Norte, que os ingleses partiram para lá, fugindo das ideologias da Europa na época e querendo trazer novas ideologias também, mas também foi colonizado. E aí aqui no Brasil a gente nunca teve esse perfil do Portugal querer fazer com que o Brasil fosse desenvolver. Portugal sempre usou o Brasil na visão econômica. O Brasil era fonte de riquezas que foram descobertas ao passar do tempo. Não eram as riquezas que o Portugal, que o comércio europeu queria, que eram as riquezas das Índias, né? Do Oriente. Mas foram se descobrir, tinha que fazer uso daquela terra para alguma coisa. Então, o Brasil não foi colonizado de forma gradual, o Brasil recebeu poucas pessoas que queriam estar no Brasil, o Brasil teve que trabalhar muito a questão do saneamento básico para fazer com que os portos e as cidades portuárias se tornassem, como é que eu posso dizer, se tornassem atrativas para receber os estrangeiros, que foi nossa mão de obra na maioria das vezes, porque o índio, ele não tinha esse perfil de fixar a terra, ele não tinha esse perfil de trabalhador, então ele era muito nômade, então não dava para os portugueses usarem a mão de obra indígena de forma contínua e teve que usar a mão de obra escrava da África, né? A mão de obra escrava africana. Mas eu queria que a principal característica que vocês entendessem dessa época é que Portugal não queria o Brasil. Portugal não queria achar o Brasil. Então Portugal teve que colonizar o Brasil a pulso. Teve que fazer com que o Brasil ganhasse população a pulso, para não perder essas terras, e usou sempre de forma extrativista econômica, querendo acabar com os últimos recursos possíveis e imagináveis. Começou com o pau-brasil, depois virou cana-de-açúcar, aí de repente o comércio da cana-de-açúcar ele cai, e você vai viver agora no Sudeste café com leite, Minas Gerais, ciclo da borracha, enfim, é sempre nessa visão extrativista. E hoje a gente tem muito esse perfil do governo neoliberal que quer cada vez menos uma figura de um Estado forte e sim um mercado livre, privatista, que não visa políticas públicas saudáveis ou políticas públicas eficientes. E aí, uma das características também nessa época é caracterizada muito pela vinda dos colonizadores. Então, esses colonizadores, quando eles invadem o Brasil, eles trazem muitas doenças pestilenciais para os índios brasileiros, para a população que já morava aqui. E por estar sendo descoberta, por estar começando a se estruturar como colônia e tal, as práticas sanitárias nessa época, elas eram muito incipientes. A gente ainda não tinha estrutura de nada. A gente estava começando a se estruturar, estava começando a se formar. E aí, morria muita gente das epidemias, porque não tinha saneamento básico, não tinha estrutura, não tinha cidades bem elaboradas, não tinha cidades bem estruturadas, urbanizadas. E aí, durante um bom período, durante um bom tempo, essas doenças pestilenciais, essas epidemias é que vai matar muito a população brasileira. Então, por isso que se queria muito práticas sanitárias, para que essas epidemias elas não ocorressem de forma tão frequente,
para que o Brasil se tornasse atrativo para receber mão de obra estrangeira e que não morresse a mão de obra brasileira. Porque mão de obra que não trabalha é dinheiro que não chega para para os empresários e para as empresas. Outra coisa importante de saber da época do Brasil colônia é entender o que se entendia como saúde e como doença. Nessa época, a teoria que predominava era a teoria mágico-religiosa. E essa teoria mágico-religiosa, ela trazia a ideia de que as doenças eram causadas por um castigo de Deus, por uma aprovação divina, por os maus espíritos. Então, figuras muito importantes nessa época, no processo de cura, de saúde, de adoecimento, era a figura do pajé nas tribos indígenas, a figura do curandeiro, a figura do padre jesuíta, que foi uma figura muito forte da Igreja Católica nessa época. Então, quando se fala de Brasil Colônia, sempre se fala muito do curandeirismo. Né? Quem aqui nunca, quando era pequeno, foi na curandeira? E aí ficou recebendo aquela questão da reza com o matinho, e o matinho saía todo murcho, e a gente achava que estava super curado. Então, é uma teoria que na época era suficiente para explicar o processo de adoecimento. Então, o coronelismo é uma figura, é sempre uma fala muito importante e muito forte na época do Brasil colônia. Mas cada vez mais os padres jesuítas, eles ficavam mais fortes. E aí chegou um momento que o coronelismo começou a ser uma prática proibida, tá? Outras figuras também importantes foram os físicos, os cirurgiões barbeiros e também os boticários, que eu acho que traz mais na frente. Eu não estou falando deles aqui. É a figura dos físicos, dos cirurgiões barbeiros e dos boticários. E quem eram essas pessoas? Eram pessoas que tinham algum conhecimento de alguma prática médica, científica. Os boticários eram os farmacêuticos que tinham algum conhecimento de algum elixir, de alguma planta, de algum chá. Então, era meio que a homeopatia de hoje em dia. Tem a toa que o nome dela se chama o boticário, né? Que veio das boticas, que eram as farmácias que onde ficavam esses boticários e que as pessoas procuravam algum tipo de medida que pudesse curá-las. E outra coisa também que ficou importante nessa época do Brasil Colônia foi o surgimento das primeiras Santas Casas de Misericórdia. E essas santas casas, elas foram importantes e ainda são figuras muito importantes na forma de fazer saúde pública e saúde no Brasil até hoje. Que eram aquelas casas mesmo de fazer filantropia, onde os doentes procuravam espaço para poder tentar receber algum tipo de prestação de serviço ou de cuidados para a sua doença. Mas eram mais cuidados mesmo que paliativos. Mas surgem as primeiras Santas Casas. E essas Santas Casas se tornam muito importantes durante muito tempo, porque não tinha o que fazer aqui, minha gente. Ou você procurava um físico, um barbeiro, um boticário, ou você ia para Santas Casas de Misericórdia, ou você morria. E durante muito tempo, a população brasileira só vai acessar ações e serviços de saúde procurando a filantropia das Santas Casas de Misericórdia. Porque só vai ter acesso a ações e serviços de saúde de forma mais organizada quem tem carteira assinada. Quem não tem carteira assinada, ou era Santa Casa, ou pagava, se tivesse condições, por um serviço privado, ou morria. Não tinha. Não tinha UPA, não tinha SAMU, não tinha isso, acesso universal. Não existia isso. Durante muitos anos. Como eu já falei lá no começo, o SUS só tem 32, então ele é muito novo. Durante mais de 500 anos, o Brasil viveu nesse modelo de exclusão de acesso. E um ponto muito importante que acontece, que é um ponto chave de mudança, ainda no Brasil colônia, em 1808, é quando a família real vem para o Brasil. Dom João não vem para o Brasil e a família real vem para o Brasil, porque eu quero conhecer o Brasil. Dom João é fugido de Portugal por conta da evasão. Mas ele termina vindo para o Brasil. E quando ele vem para o Brasil, a família como um todo, a gente tem a primeira mudança muito importante, porque aí basicamente o Brasil vira sede do reino e Portugal vira quase que uma colônia. Então, quando a família vem para cá, os olhos se voltam para cá. E quando os olhos se voltam para cá, foi aí que começou a ter as primeiras características de política médica, de intervenção na condição de vida da população, para evitar que tivesse epidemias.
querendo proteger tanto a família real, como também fazer com que o Brasil se tornasse cada vez mais atrativo para a chegada de população estrangeira, que vai ser a nossa mão de obra. Tá? Então, nesse período de tempo políticas, começa a se estruturar políticas médicas, a gente passa a ter intervenção na condição de vida da população, a gente passa a tentar vigiar e controlar o aparecimento de epidemias. Quando Dom João vem para cá, ele traz algumas estruturas institucionais de Portugal. Então, ele funda os primeiros colégios médicos cirúrgicos, as escolas de cirurgias no Brasil. O primeiro está lá em Salvador, e no mesmo ano de 1808 ele funda outro no Rio de Janeiro. O de Salvador está lá no Pelourinho. E o do Rio está lá no bairro da Urca, ao lado do Hospital Militar. E bem estruturado, estava bem legal. Então foram as primeiras faculdades de medicina, a gente costuma chamar. Desculpa, a gente costuma chamar que foram as primeiras faculdades de medicina no Brasil. A gente vai começar a formar nossos primeiros médicos, nossos primeiros profissionais. A gente fugir só dessa figura do físico, do cirurgião barbeiro, do boticário, tá? E eu não vou ler todos os slides, porque também não preciso ficar lendo todos os slides, porque termina ficando cansativo. Mas fica como referência para vocês estudarem, terem alguma fonte de conhecimento, até porque essas coisas caem muito em provas de concurso, de residência, enfim, mestrado. E aí, no finalzinho do Brasil Colônia, a gente vai passar a ter uma outra teoria, que vai começar a ser a teoria mais prevalente, que é a teoria miasmática. E essa teoria miasmática, ela entendia que as doenças eram causadas pelas emanações que vinham do fundo da Terra, devido à decomposição da matéria orgânica. E essas emanações eles chamavam de miasmas. Esses miasmas causavam essas doenças. E essa teoria ela se tornou predominante durante muito tempo, porque o perfil epidemiológico que a gente tinha no Brasil era um perfil epidemiológico de doenças pestilenciais, doenças infecto-contagiosas. Então, essa teoria ela trazia a ideia do contágio. Mas aí vê só, se agora eu entendo que causa doença é miasma, e esse miasma vem da matéria orgânica que ficou em petrifação, que ficou em decomposição, como é que eu vou fazer para evitar a doença agora? Eu vou rezar? Não. Eu vou evitar que a matéria orgânica exista. Então, a partir desse momento, as medidas de profilaxia elas são outras. A gente passa a ter urbanização das cidades, a gente passa a ter aterros de pântanos, a gente passa a demarcar ruas e lugares de construção, a gente começa a urbanizar, a estruturar esse saneamento básico, a gente passa a ter rede de esgoto e água, e organizar os cemitérios, porque não tem lugar maior que matéria orgânica do que os próprios cemitérios. Essa época da Idade Média também, lá na Europa, se vocês verem algum filme antigo de Idade Média e tal, sempre tem as cidades são nojentas, as cidades são sujas, nojentas. Porque tinha muito isso, não tinha essa questão do saneamento básico. Então, as pessoas morriam muito de doenças infecto-contagiosas, como lepra, cólera, tá? E matava muito mesmo essas epidemias. Mais para frente, a gente convive com um perfil diferente. A gente convive ao mesmo tempo com doenças infecto-contagiosas, como tuberculose e hanseníase, que ainda matam muitos brasileiros, já acometem muitos brasileiros. Uma vez convive com hipertensão, diabetes. Alguns países já fizeram essa transição epidemiológica. Já lidam mais só com o tipo de perfil de doença. A gente no Brasil não. A gente lida com os dois perfis. Doenças infecto-contagiosas e doenças crônicas e agravos não transmissíveis. Fica difícil fazer saúde para coisas que são diferentes. E aí, o próximo período que a gente tem, tempo passando, a gente chega no Brasil Império, que é de 1822 a 1889. Esse Brasil Império, a gente vai ter uma teoria que vai superar a teoria miasmática, porque vai ser descoberto a bactéria, vai ser descoberto um agente etiológico, é a era bacteriológica, que desenvolve microscópios, se desenvolve e conhece os agentes etiológicos. E aí a teoria predominante vai ser a teoria da universalidade. Eles vão achar que para toda doença existe uma única causa, e essa única causa é um agente etiológico. E aí, se eu entendo qual é o agente que causa a doença, como esse agente ele é transmitido, eu atuo de forma diferente.
Eu não atuo só mais no saneamento básico. Eu vou atuar com duas coisas. Ou eu vou atuar querendo acabar com o mecanismo de transmissão e a cadeia de transmissão da doença, que for transmitida por um vetor, como a dengue, a febre amarela, a malária. Ou eu vou usar como minha principal medida profilática uma coisa massa que foi descoberta nessa época, a vacina e os soros. Vai ter um cara bem famoso já já, que chama Oswaldo Cruz, que ele foi nomeado diretor para ele descobrir a vacina para a febre amarela. E aí, a partir disso, surgiu a Fundação Oswaldo Cruz, que é a referência mundial de saúde pública. Então, a vacina ela vai ser figura-chave nesse processo da teoria unicavalidade na época do Brasil Império, tanto que vai ser desenvolvido institutos vacínicos, que vão ser criados para desenvolver pesquisas e desenvolver novas vacinas e novos soros. Mas também, nessa época, o principal perfil que existia epidemiológico era de doenças transmissíveis, doenças infecto-contagiosas. Então, essa teoria da única validade, que tem uma única causa para todas as doenças eram causadas por uma única causa, ela ainda consegue explicar esse perfil epidemiológico de doenças infecto-contagiosas. Mais na frente, quando a gente fala de diabetes, hipertensão, depressão, a gente começa a ter mais uma teoria de multicausalidade, de que existem fatores sociais, psicológicos que as pessoas estão inseridas, que influenciam também essa questão de saúde e de doença, tá? Então, nesse período do Brasil Império, a gente passa a amplificar essa questão de políticas médicas, de questões sanitárias. Então, a gente cria uma inspetoria de saúde dos povos. A gente cria a polícia sanitária, que hoje a gente pode chamar da nossa vigilância sanitária. A gente passa a desenvolver regulamentos sanitários de portos e comércio, porque, como eu falei, sempre visava as cidades portuárias, porque era a cidade que o pessoal chegava primeiro. E o Brasil se formou primeiramente no litoral, né? E ele precisava muito a questão do comércio. Se ampliou a urbanização dos centros urbanos e também se expandiu a figura das santas casas de misericórdia. Dom João e a família também trouxeram para cá algumas figuras e instituições, como eu já falei, de Portugal. Então, ele traz o Instituto Vacínico do Império, que vai fazer essa questão de estudar e melhorar as vacinas, que, como eu repito, vai ser a principal medida profilática, que vai ser muito importante na época do sanitarismo campanhista, que é bem forte no próximo período. Ele trouxe a Junta Central de Higiene Pública, que tinha essa questão de ver a salubridade das cidades, de fazer o que fosse necessário para conter para melhorar a salubridade das cidades. E também, depois, mais na frente, criou-se a Inspetoria Geral de Higiene, que juntou tanto o Instituto de Vacínico como a Junta Central de Higiene Pública, virou uma instituição só, a Inspetoria Geral de Higiene. No próximo período, tudo isso, essas instituições, vira Diretoria Geral de Saúde Pública, que depois vira Departamento Nacional de Saúde Pública. Então, é o próximo período, que a gente chama de República Velha, que é um período muito importante, porque tem muita coisa. Então, nessa República Velha, as coisas mudam. Primeiro, é de 1889 a 1930. Então, primeira coisa que muda, a gente esquece café, cana-de-açúcar, Nordeste não vai ser mais bem visto, não vai ser mais a principal ponta, a família real muda, sai de Salvador e vai para o Rio de Janeiro. Então, a capital, ela muda de lugar. Então, quem vai desenvolver agora é a região sul e sudeste. Quem vai desenvolver agora é a República do Café com Leite. A gente passa a ter cada vez mais esse perfil de economia agroexportadora. Como eu falei lá no começo, um perfil sempre de ideologia liberal, de exportar, de gerar lucro, de não ter essa questão do Estado forte, que o Estado forte ele visa o desenvolvimento de políticas públicas, muito capitalismo, e a figura muito forte do capitalismo estrangeiro, não o desenvolvimento da economia brasileira. Também muito forte a figura do trabalhador estrangeiro, que vai ser nossa principal mão de obra, e quem vai fazer
é, que vai povoar o Brasil. Essa muito, essa figura da medicina de higiene mesmo, visando práticas sanitárias. As cidades vão ser cada vez mais organizadas e planejadas. O nosso perfil epidemiológico ainda é de doenças infecto-contagiosas ou as doenças pestilenciais. A gente tem essa questão de vigiar, de notificar, porque se eu vigio, se eu notifico, eu conheço o meu perfil do que me afeta. Se eu conheço o perfil do que me afeta, eu consigo ser mais efetivo, que é a figura da vigilância epidemiológica hoje, né? A gente passa a ter a vigilância sanitária, a inspetoria da polícia sanitária e aquelas instituições lá, da CINCA e da Junta de Higiene Pública, vira a Diretoria Geral de Saúde Pública. E essa Diretoria Geral de Saúde Pública, ela tem um perfil de que a União, ela não vai ter atuação executiva, exceto se os municípios sentirem a necessidade. A União vai ficar na figura mais de pensar, de pesquisar. Então, ela fica mais nessa figura de intervir quando os estados necessitarem, quando for solicitado. Então, ela vai fazer estudo da natureza, tratamento, profilaxia. Ela vai gerar planos de socorro sanitários quando esses estados solicitarem, se precisarem. Ela vai fazer preparo de culturas atenuadas, de desenvolvimento de soros, de curativos, de vacina. Ela vai fazer fiscalização do exercício da medicina da farmácia, vai fazer estudos estatísticos demográficos sanitários, vai fazer a questão do serviço sanitário de esporte, que continua sendo muito importante, e vai ser responsável por elaborar o Código Farmacêutico Brasileiro, que eu acho que farmácia é a primeira profissão no Brasil, acredito, desde a figura dos boticários. Então, a Diretoria Geral de Saúde Pública ela não tem uma visão executiva de dar conta das práticas sanitárias nos estados, mas sim uma figura mais de estudo, desenvolvimento, pesquisa, prestar serviço quando for necessário, solicitado, uma figura mais apática. Eu gosto de falar. Mas aí, um cara muito importante vai ser nomeado diretor dessa diretoria, lá em 1903, Oswaldo Cruz. Ele era um médico muito famoso por estudar a febre amarela, transmissão e tal. Então, ele foi nomeado diretor na figura de vir presidir essa diretoria e erradicar a febre amarela. E aí, Oswaldo, ele tinha um comportamento muito de focar na questão da cadeia de transmissão das doenças. E uma figura muito de polícia e era muito, muito forte no processo de prática dele. Esse modelo que a gente chama de modelo sanitarista-campanhista, ou sanitarismo campanhista, que trabalhava as campanhas sanitárias. E Oswaldo, ele, quando foi nomeado diretor, ele foi para a fazenda de Manguinhos, que era uma fazenda na época. E ele ia estudar essa questão da febre amarela e o desenvolvimento de vacinas lá. E dessa fazenda em Manguinhos foi onde se construiu a Fundação Oswaldo Cruz. A Fundação Oswaldo Cruz ela fica lá no Rio de Janeiro, ali na Avenida Brasil, no bairro de Manguinhos. Dessa fazenda se fez o castelo. Do castelo se construiu a fundação como um todo, que tem diversas estruturas, Instituto Bilmanguinhos, a Escola Nacional de Saúde Pública, e é a referência que é hoje em saúde pública no Brasil e no mundo. Então, se você um dia puder ir no Rio e conhecer o Castelo Morisco, que é o castelo lá, ele está super bem conservado, ele está com os laboratórios preservados de Oswaldo, de Carlos Chagas. Então, assim, para mim conhecer foi um prazer, foi um sonho realizado, de que foi um espaço de que muita gente massa da saúde pública ocupou, como Oswaldo Cruz, Aroca, Carlos Chagas, tá? Então vale uma visita se vocês forem no Rio de Janeiro. Apesar de ser um bairro bem perigoso, mas vale uma visita. E aí ele tinha essa característica do modelo sanitarismo campanhista, que era fazer campanha sanitária. Então, quando se tinha epidemia, se fazia uma campanha sanitária para conter a epidemia. E nossa principal forma de fazer profilaxia era a vacina. Não tinha outra, muita outra opção. E era uma
uma medida efetiva. Só que o jovem era um modelo sanitarista campanhista, meio que polícia mesmo, então era na porrada. Então as pessoas eram obrigadas a tomar vacina. E a polícia ia na casa das pessoas, e obrigava, entrava com arma, enfim. Essa prática dele não ficou muito bem vista. Esse modelo campanhista também, hoje a gente trabalha a campanha sanitária. A campanha de vacinação contra a gripe, da influenza mesmo, é uma campanha sanitária. Mas a gente trabalha na área de prevenção. A gente tem um calendário vacinal, tem um programa nacional de imunização para fazer uma prevenção de forma contínua, para evitar que as doenças apareçam, não para usar como vacina como forma de contenção de doenças, mas que as doenças não apareçam. Uma prevenção, porque o SUS pensa promoção, proteção e recuperação completo. E aí, por ele ter esse perfil policial mesmo, existiu um acontecimento na história que foi a revolta da vacina, que aconteceu em 1904, lá no Rio de Janeiro. E ela aconteceu porque a população se revoltou contra esse modelo de fazer de Oswaldo. Então, ela não foi uma revolta contra a vacinação obrigatória contra a varíola. Tem que tomar cuidado, porque às vezes é pegadinha dizer que foi contra a febre amarela, porque ele é muito famoso por ajudar a febre amarela, e não. A revolta da vacina foi contra a varíola. Durou uma semana. O governo carioca conseguiu conter as pessoas que se revoltaram e tal, mas essas pessoas saíram no lucro de que a vacinação não seria mais obrigatória, certo? Então é um acontecimento, desculpa, é um acontecimento que é bem famoso no livro de história, né? E costuma se falar muito quando se fala das revoluções, a questão da revolta da vacina e do modelo sanitarismo campanhista, ou de campanhas sanitárias. E aí, em 1920, Oswaldo ele não vai ser mais o diretor, porque é preciso ter uma reformulação nessa forma de fazer políticas de saúde. Então, a diretoria-geral é extinta e é criado o Departamento Nacional de Saúde Pública. E esse Departamento Nacional, o diretor deles é Carlos Chagas, o da doença de Chagas mesmo. Então, Carlos Chagas ele vem para reestruturar esse departamento. E o que ele traz para reestruturar esse departamento é a figura da propaganda e educação sanitária. Ele é completamente diferente da forma de fazer de Oswaldo. Então, ele entendeu, para reestruturar, a gente precisa fazer propaganda e educação sanitária, que a gente tem hoje a questão da figura da educação em saúde. Porque a gente precisa explicar para a população o que é a importância, a necessidade. Porque ninguém precisa ser e meter porrada para poder o povo tomar a vacina. E a educação sanitária até hoje é um desafio muito grande para os SUS, porque, minha gente, tem gente que acha que vacina mata. Tem gente que acha que é o governo quer matar a população. Então, assim, é um desafio. Mas a gente tem a figura de alguns profissionais chaves que trabalham nessa questão da educação e saúde hoje, de hoje. Então ele vem e tal, e reestrutura, e quando fala-se de Carlos Chagas, sempre se costuma falar muito dessa questão dele ser diferente de Oswaldo, de trazer uma figura diferente de reestruturação do departamento com educação e propaganda. E aí, outra coisa que aí é um marco da ciência médica no Brasil, em 1923, a gente tem a Lei Eloy Chaves. E essa lei, quem foi Eloy Chaves? Eloy Chaves era um empresário e um deputado. E como empresário, ele tinha sua mão de obra. E como ele tinha um perfil de doenças infecto-contagiosas, das doenças pestilenciais, das epidemias, é, Oswaldo não, Eloy Chaves viu sua mão de obra adoecer, viu sua mão de obra estar afastada do serviço. E a mão de obra que está afastada do serviço é dinheiro que não entra para a economia e para os empresários. Então ele propôs, tendo como experiência os Estados Unidos, ele propôs a Lei Chaves, e essa Lei Chaves ela institui as caixas de aposentadorias e pensões. E aí sanitarista, todo sanitarista, que é do bom, ele tem que saber o que são as caixas de aposentadorias e pensões. Porque essa lei, ela é marco-chave
da Organização dos Serviços de Saúde no Brasil. Ela institui essas caixas de aposentadorias e pensões. E essas caixas, elas tinham o quê? Como funcionar? Deixa eu tentar fazer com uma canetinha aqui. Basicamente, a gente teria lá um fundo e nesse fundo a gente ia colocar recursos. Esses recursos viriam de duas fontes, digamos assim. Viria da empresa e viria do trabalhador. A cada 30 dias de trabalho, todo mês, no final do mês, a empresa colocaria uma parte de recursos, o trabalhador do seu salário colocaria uma parte de recursos, e esse dinheiro iria ser usado para prestar assistência médica e previdência. Então, a gente chama de assistência médica previdenciária. E aí, minha gente, quando se institui os CAPs, não era obrigatório. Seria um acordo que seria feito entre as empresas e os trabalhadores. A empresa e o trabalhador, depois de um acordo, achasse que valeria a pena, faria. A empresa que não achasse que valeria a pena, não faria. E aí a gente emerge no Brasil com essa dicotomia entre saúde pública e previdência. A saúde e a previdência andam agarradas, porque é esse modelo de guardar um recurso todo mês para prover assistência médica e pensão, aposentadoria após uma vida inteira de, de trabalho. Mas não era obrigatório, tá? E aí, quem é que tem acesso à saúde? Quem tinha carteira assinada, pagando as CAPs. Quem não tinha carteira assinada, não tinha acesso à saúde. Então, só acessava com as Santas Casas de Misericórdias ou se pudesse pagar algum tipo de serviço. Então, começa também um modelo de assistência médica previdenciária, mas um modelo excludente. E esse modelo excludente, ele vai percorrer e sobreviver há muitos anos. E até hoje a gente ainda tem essa figura da assistência privada, previdenciária, médica, privatista, no modelo de um seguro social, que é esse modelo daqui. Porque no modelo de seguro social, você tem acesso e você paga. Você não paga, você não tem acesso. O plano de saúde privado. Se paga o boleto, tem acesso. Se deixou de pagar o boleto atrasou 5 dias, já não tem mais acesso. Esse modelo chama de modelo de seguro social. Então, muito importante na época da Brasil República Velha, a figura de Oswaldo, a figura de Carlos Chagas e a figura de Eloy Chaves, com a criação da Lei Eloy Chaves, que institui as caixas de aposentadorias e pensões. E emerge no Brasil a forma de fazer saúde dicotômica entre saúde pública e previdência social. Ok? É um seguro social. E aí a gente chega na era de Getúlio Vargas. Vargas foi bem famoso, teve dois momentos de governo, a gente chama Era Vargas, de 30 a 64, considerando esses dois momentos. E aí ele foi esperto, porque veja, as CAPs, isso aqui é dinheiro, e dinheiro que muitas vezes está parado. Então, ele enxergou nesses fundos um recurso que o governo poderia usar para industrializar o Brasil, para fazer a economia crescer. Então, ele pega e usa o dinheiro das CAPs, que até hoje a gente acha que a Previdência está quebrada, porque desde essa época se usava o dinheiro da assistência médica previdenciária para fazer o Brasil crescer. Então, na época de Vargas, há um fomento à industrialização, é ele que cria a CLT, as leis trabalhistas. Então, ele faz o Brasil crescer como? Industrializar como? Com o dinheiro das CAPs, o dinheiro da Previdência. E para fazer isso, ele institui uma coisa que é bem famosinha, que é os IAPs. Nesses IAPs, a gente ainda vai ter lá, como se fosse um fundo, que vai ter recurso. Só que agora a gente tem as empresas, o trabalhador, e o governo. E quem faz a gestão financeira
A gestão financeira dessa grana é o governo. Então é aí que ele consegue pegar o dinheiro desses fundos, industrializar o Brasil e usar o dinheiro da assistência médica previdenciária. Então, para poder fazer isso, ele pega todas as CAPs e agora institui os institutos de aposentadorias e pensões, os IAPs. Agora é obrigatório e é por categoria profissional. As categorias mais fortes, como os bancários, os marítimos, os comerciários, ela tem os IAPs mais bem estruturados. As categorias profissionais mais pobres, ela tem os IAPs mais simples, né? Com menos qualidade da assistência. E o modelo era o mesmo, era assistência médica previdenciária. Só tinha acesso quem tinha carteira assinada. Trabalhadores informais, domésticas, trabalhadores rurais, eles não tinham acesso a esse tipo de assistência médica previdenciária. Então, eles tinham acesso a Santas Casas, pagando pelos serviços privados, mas não tinham acesso pelo modelo dos institutos de aposentadorias e pensões, tá? Isso foi lá em 33. Então, ainda é um modelo muito excludente que o SUS vem para quebrar essa proposta de seguro social, que é a proposta desses modelos. Uma característica também desse período de Vargas é que a gente sai desse perfil epidemiológico só de doenças infecto-contagiosas. E a gente passa para um perfil duplo. A gente tem doenças infecto-contagiosas e a gente passa das doenças da modernidade, doenças relacionadas ao trabalho, hipertensão, diabetes. E também, logo quando ele chega em 30, ele cria o Ministério da Educação e Saúde. E por que ficou a educação e saúde junto? Por conta da ideia de Carlos Chagas, da propaganda da educação sanitária. Mas aí depois, de 53, eles entendem que educação é educação, saúde é saúde. Então se cria aqui, ó, em 1953, o Ministério da Saúde. Outra coisa também interessante que acontece na época de Vargas é a criação dos Serviços Especiais de Saúde Pública, ou Serviço Especial de Saúde Pública, o SESP. E aí é que fica mais claro, mais uma vez, que se fazia ação em serviços de saúde, se pensava no modelo, seja ele o que for, nesse caso, modelo excludente de seguro social, visando a mão de obra, mas visando a economia, e não porque a população adoecia e precisava de ações de serviços de saúde. O que era a SESP? Na época, em 1952, Segunda Guerra Mundial. Então, a borracha era matéria-prima de muita coisa de arsenal de guerra. Então, nessa época, o que fica mais forte no Brasil? O ciclo da borracha. Então, a gente precisa levar saúde e ações de serviços de saúde para a população que está naquele local, que é onde está indo a mão de obra, onde está se deslocando as pessoas para trabalhar. Então, não foi porque está morrendo na Amazônia, não. Tanto que até agora, hoje está estancado lá em Manaus, o serviço já colapsado porque nunca teve investimento. Mas é porque se tinha mão de obra lá, é mão de obra que morre, é dinheiro que não entra, é produção que não entra, é lucro que não se gera. Então, esses serviços especiais de saúde pública são bons para a região da Amazônia e da região do Vale do Rio Doce justamente por isso. Porque era onde se produzia borracha, minério de ferro, e era uma ação estratégica, né? Evitar a população a adoecer. Ok? Então, de Vargas é importante saber isso. Ele cria o Ministério da Educação e Saúde, ele cria os IAPs, mudando a forma de fazer, que agora é por categoria profissional e é obrigatório, mas ainda assim só tem acesso quem tem carteira assinada, ou a gente costuma tomar também os previdenciários e os não previdenciários. E também se cria o Ministério da Saúde em 1953. Depois de Vargas, 64, a gente chega na época da ditadura militar. E nessa época da ditadura, esse modelo médico hegemônico, privatista, assistencialista, ele vai se construir e se fazer, assim. É onde ele vai crescer muito. Então, esse modelo dessa época do autoritarismo, a gente tem uma urbanização, uma industrialização cada vez crescente. É a época do milagre brasileiro. A gente tem a falsa impressão de que o Brasil cresceu e industrializou. Nessa época, como já se tinha na época anterior, existem doenças infecto-contagiosas, mas também existem doenças da modernidade. E surge o modelo médico essencial privatista. O que era esse modelo? Esse modelo era um modelo que visava a privatização. Então, a gente tinha, construía
estruturas dos institutos com dinheiro público, e esse mesmo dinheiro público pagava por serviços privados dentro do espaço para prestar assistência médica previdenciária dos IAPs, que depois virou INPS, que depois virou INAMPS. Então, era um modelo que usava o dinheiro público para tudo, exceto valorizar ou crescer o público, as políticas públicas. Era um modelo que, esse modelo médico, esses grandes grupos corporativistas da medicina privada, eles começaram a se constituir e ficaram muito fortes. Era o mesmo modelo previdenciário, né, da assistência médica previdenciária, só tinha acesso quem pagava, quem tinha carteira assinada, quem não tinha carteira assinada não tinha acesso. Então, ele tinha a figura do setor privado muito forte. Então, qual era esse tripé? A gente tinha a figura do Estado, o Estado quando a gente diz o governo, o setor privado nacional e o setor privado internacional. Esse Estado, ele servia para quê? Dar dinheiro. Ele servia para financiar esse modelo do grupo corporativista. O privado nacional, ele era o prestador. Era quem ocupava os espaços públicos, recebendo dinheiro público para prestar assistência. É hoje, né, nossas organizações sociais de saúde. E o privado internacional era quem vendia e produzia os equipamentos para estar ocupando esse setor público com o prestador privado dentro dele. Então, minha gente, realmente foi um período que o dinheiro público, a torto e à direita, tanto que a gente costuma chamar nesse período, a gente tinha os cheques em branco, né? Se pagava por produção. Então, o que você produzia, você dizia que produzia, eles pagavam. Não existia auditoria, não existia regulação. Era um modelo muito corrupto. Você tem relatos de pessoas de empresas que registraram AIHs, ou então registro de partos em homem. Não tinha auditoria de nada. Então, era meio dinheiro público indo à torto e à direita. Era um modelo privatista, um modelo centralizador, centrado na doença, centrado no profissional médico, centrado no especialista, um modelo curativista, então era um modelo muito hospitalocêntrico, que visava a figura do hospital. Também era um modelo excludente, uma vez que era um modelo de instituto, de seguro social, e um modelo clientelista. Saúde é mercadoria. Então, se eu quero estar no modelo curativista, eu quero trabalhar só a assistência, a limitação do dano. Então, uma pessoa que chega no hospital, ela já chega já no nível de sinais e sintomas elevados, então ela vai precisar ser internada, ela pode precisar fazer um exame de alta complexidade, ela vai precisar de uma cirurgia, e tudo isso é dinheiro. Tá? Não se visava o bem-estar da população, se visava o lucro e o dinheiro. Ok? E aí, o que é que tem de instituições que foram criadas nessa época? A saúde pública continua sendo de baixa qualidade, ilimitada, sem ter muito investimento. Os IAPs agora viram um instituto só, que se chama Instituto Nacional de Previdência Social, INPS. E aí é a mesma proposta do que eu estava falando, gente. Se pagava por produção, não tinha regulação, o Ministério da Saúde sempre estava em segundo plano, a saúde pública cada vez mais tinha menos dinheiro, e o dinheiro público jogado na figura dos grupos corporativistas privatistas que estavam dentro dos institutos para prestar assistência médica previdenciária. Mas também é um período que vai ter muita insatisfação de todos os setores da sociedade, tanto da população, como dos trabalhadores, como dos próprios políticos em si. Então, é um modelo muito propício a mudanças sociais, que vai culminar com as diretas já, e o novo governo da ditadura vai cair, que vai culminar, quando a gente fala de saúde pública, com o movimento da reforma sanitária brasileira. Então, a gente passa a ter também algumas propostas de medidas, de projetos e planos que tentam já quebrar um pouco desse modelo privatista de seguro social. Então, uma dessas coisas foi o plano de plantação,
Era um plano que dizia o quê? Ele possibilitava às clínicas a prestar atendimento de urgência e emergência a qualquer pessoa, se ele era carteira assinada ou não. Então, veja que já é uma proposta e acesso universal aí, mesmo que só de casos de urgência e emergência, mas não foi para frente. Também se passou a ter, na época, um fundo rural, porque, como eu falei lá atrás, só tinha acesso à carteira assinada, trabalhador formal, então, empregado doméstico, trabalhador rural, trabalhador informal, não tinha acesso. Então, a gente passa com o fundo rural, levar assistência médica previdenciária aos trabalhadores rurais. Então, veja que a gente está querendo já que todo mundo tenha acesso a algum tipo de ação e serviço de saúde. A gente cria a SUCAM, que era a superintendência que pensava as campanhas de saúde pública. A gente tem em 75 a quinta Conferência Nacional de Saúde. Ela foi uma conferência muito importante, porque a partir dela se saiu algumas coisas, como, por exemplo, o Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica, que a vigilância é perna, braço, chave do SUS no nosso dia a dia. A vigilância deu visibilidade enorme nesse momento de pandemia. Os dados, os gráficos, de ver onde está afetando mais, quem afeta mais, o que fazer, quais as medidas propor, é vigilância epidemiológica. Tá? Então, o Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica, ele vem até mesmo antes do SUS, em 1975. Nessa quinta conferência também se saiu a proposta de diversos programas de saúde. Aí tem uma crítica, porque esses programas eram muito verticais, de cima para baixo, e cada um na sua caixinha. Mas programas que a gente tem até hoje, como o Programa Nacional de Imunização, o PNI, que é a referência mundial, a gente começou a tentar também interiorizar as ações de saúde e saneamento com PIAs. A gente tinha o Programa Especial do Controle da Distorção Famosa, que é o programa mesmo até hoje, parece que parou no tempo. Cria-se outros programas, como o Programa Nacional de Alimentação e Nutrição. Então, a gente cria programas verticais, que é muito criticado por ser de cima para baixo, não levar em consideração as realidades demográficas, epidemiológicas, sanitárias, sociais, econômicas das regiões do Brasil e trabalhar cada um na sua caixinha, né? A proposta é que o Sistema Único de Saúde seja integrado, então não precisa de caixinhas para que as coisas funcionem. Apesar que trabalhamos muitas políticas. Política disso, política daquilo, política disso, política daquilo, que não deveria ter. Tem que ter uma política específica para que as ações de serviços de saúde sejam prestadas para a população que precisa. Tá? Nesse mesmo período de autoritarismo, vai ter um momento que vai ser o modelo ele vai ficar insustentável. Por quê? O modelo curativista, o seguro social, ele só é bom quando tem uma economia ativa. Quando se chega um momento de crise, que a economia passa a sofrer, então a gente cada vez mais vai ter trabalhadores formais. Então, se eu diminuo meus trabalhadores formais, eu diminuo o dinheiro e o recurso que está entrando nesse sistema previdenciário, que vai prover assistência médica previdenciária. Então, se eu passo a ter menos dinheiro, esse modelo assistencial médico previdenciário vai quebrar. Como vai se garantir verba para isso se eu tenho cada vez mais trabalhador informal? Se eu tenho um trabalhador informal, eu tenho cada vez menos dinheiro entrando. Então, é um modelo que ele quebra, ele não se sustenta nessa forma de financiamento, certo? Então, em 75 fica mais evidente quanto esse modelo também não é o bom e o ideal. Por ser um momento de crise, que ele não vai ficar, ele vai ser insustentável. Tá? Então, tudo isso, porque está todo mundo insatisfeito, está o prestador insatisfeito, está o trabalhador insatisfeito, está a população insatisfeita. O prestador de serviços privados, porque o dinheiro não entra mais. A população insatisfeita porque a qualidade do serviço é péssima. E o trabalhador insatisfeito porque ele está ocupando um espaço de qualidade de serviço péssima. Então, é todo mundo satisfeito. Então, com todo mundo satisfeito, propostas de mudança elas são cada vez mais, como eu posso dizer, possíveis de acontecer. Então, é um momento ideal para a gente começar a plantar sementinhas de mudanças, tanto políticas como sociais e econômicas. E aí, esse programa de internalização das ações de ensinamento em saúde, o PIAS, que fica forte em 76, ele foi basicamente uma proposta para os municípios do Nordeste, que tinham até 20 mil habitantes. E aí ele traz já muita coisa que o SUS vai ter, gente.
Ele vai trabalhar hierarquização, ele vai trabalhar atenção primária, ele vai trabalhar a população participando e ele vai trabalhar regionalização. Esses termos todos, participação da comunidade, atenção primária, hierarquização, regionalização, vai estar tudo no SUS. As ações e serviços públicos de saúde constituem uma rede regionalizada e hierarquizada. Artigo 198 da Constituição. A atenção primária é a porta de entrada principal do sistema. Não a única, mas a principal. Existe lá na Constituição a diretriz constitucional do mesmo artigo 198, participação da comunidade. Chama de controle social. Então é aí que a gente começa a ter sementinhas de mudanças e do que realmente consegue ser mais efetivo na questão de política pública de saúde. Então, depois do INPS, ele vira INAMP, que é Instituto Nacional de Assistência Médica e Previdência Social, que tem a mesma proposta, é restrito a trabalhadores de carteira assinada, centrado na doença, em procedimentos, no modelo privatista, hospitalocêntrico, e a assistência médica previdenciária. Também nesse período, tem a criação do Prévio Saúde, que era uma iniciativa de tentar reorientar, né, esse sistema, integrando melhor o Ministério da Saúde, da Previdência e as secretarias estaduais e municipais. Havia a proposta da gente reforçar a atenção primária, promoção e prevenção, participação da comunidade, regionalização, hierarquização, referência contra referência, ações preventivas e curativas. Existe outra diretriz constitucional que diz que é atendimento integral, com preferência para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais. Então, a gente começa a pensar promoção e prevenção como prioridade, porque se eu promovo, se eu previno, eu evito que as pessoas fiquem doentes, que tenham que sempre estar lá na média e na alta complexidade. Também foi criada uma coisa muito importante, que foi o CONASP, ou o plano do CONASP, que é o Conselho Consultivo de Administração da Saúde. E esse plano era o quê? Uma coisa que ele traz massa, que era excluir o pagamento por unidade de serviços de saúde, para acabar com essa corrupção, essa lavagem de dinheiro, esse dinheiro público saindo à torta direita. E ele implantou um instrumento que a gente tem até hoje, que são a AIH, que é a autorização de internação hospitalar. Essas AIHs, elas precisam ser autorizadas, elas precisam ser auditadas. Então, a gente consegue ter um controle maior do que está sendo produzido e que se realmente o que está sendo produzido precisa ser pago. Por exemplo, partos em homem, por favor. Né? E também ele propôs as ações integradas de saúde, que foi meio que um embrião mais forte do Sistema Único de Saúde. Certo? E o que eram essas ações integradas de saúde? Aqui embaixo. Essas ações integradas de saúde eram convênios entre municípios e estados que permitiam, pela primeira vez, o uso de recursos dessa previdência para financiar serviços para toda a população. A ideia de universalidade. Começa a ter aí a ideia da universalidade do alimento, da integralidade, da equidade. Se reforça regionalização, hierarquização, descentralização única, e participação da comunidade, né? No controle dos serviços, no controle social. Tudo isso aí está na Constituição, está na Lei de 80, na Lei de 80, ou está na Lei 8142. Ok? Nessa mesma época da ditadura, lá na década de 70 até hoje, começou a se formar o movimento da reforma sanitária, que ele meio que se enveredou também pelo movimento das diretas já, o movimento político-social do Brasil. Esse movimento da reforma sanitária ele foi muito influenciado por ideias da Europa e de outros países que já viviam outras experiências. E uma dessas experiências veio da Conferência de Alma-Ata. Essa Conferência de Alma-Ata ela tem um lema lá: Saúde para todos no ano 2000. Estamos em 2020 e não temos ainda saúde para todos.
Mas eles achavam que a gente conseguiria chegar nesse momento de saúde para todos, dando preferência para a atenção primária, para os cuidados primários. Então, ela influencia muito a galera do movimento da avanço sanitária, que vem para quebrar e fazer uma proposta de um sistema único de saúde universal completamente diferente desse modelo de assistência médica previdenciária excludente de seguro social. A população precisa ter acesso à saúde, sim. Que tem que prover ações de serviço de saúde é o Estado, porque nós somos cidadãos e nós temos direitos de cidadania. Tudo isso vai estar explícito na Constituição Federal de 1988, que é a Constituição Cidadã. Certo? Então, quem é essa galera? Massa. Era trabalhador, era população, era comunidade, gente. Era a comunidade. Então, todo mundo diz que o SUS é a maior política pública de saúde maior do Brasil e que ela veio do povo para o povo. Então, o povo participou do processo de construção dentro do movimento da reforma sanitária. Tá? E era deputado, era intelectuais, era todo mundo. Era todo mundo. E essa galera queria o quê? Ele queria um sistema único de saúde. Ele queria que a população tivesse poder de decidir no controle social. Ele queria o reconhecimento de saúde como direito de todos e dever do Estado. Ele trabalhava a ideia de um conceito ampliado de saúde que é completamente diferente do modelo da assistência médica previdenciária curativista. O modelo da assistência de conceito ampliado de saúde é um modelo da determinação social. A gente ter saúde, a gente tem que entender que a gente tem que ter acesso à moradia, à renda, ao trabalho, à educação, a bens, a serviços. E isso é pensar determinantes e condicionantes sociais. São fatores sociais, econômicos, sociopolíticos, psicológicos, fatores ambientais. Então, a gente trabalha determinação social. Então, o contexto social que eu estou inserida, a minha comunidade, meu espaço de trabalho, minha moradia, ela influencia no meu processo de adoecimento. Então, se eu trabalho, se eu quero ter saúde, eu preciso trabalhar todos os setores de políticas públicas de um país. E aí, ó, é pauleira, porque fica mais complicado. É diferente de quando eu acho que saúde é só a ausência de doença e viso o curativismo. Então, eu só faço hospital, boto especialista lá dentro e o povo só procura um hospital. Só que você precisa entender o contexto que a população está inserida. Porque as doenças são relacionadas ao contexto social que a população está inserida. Tá? Esse movimento ele queria tudo isso, ele foi muito importante e ele veio num momento excelente, porque foi um momento de mudança, que a ditadura vai cair, as diretas já vão botar pressão, vai ter um novo governo, e a Constituição, ela dá a oportunidade de tudo isso entrar lá. E o que é o marco desse movimento? A 8ª Conferência Nacional de Saúde, que aconteceu em 1986. Essa galera aqui, ó, massa, lá em Brasília. Esse carinha aqui, ó, Sérgio Arouca. Então, qual é a figura da oitava conferência? Todo sanitarista que se preze sabe da oitava conferência, porque ela foi o marco do movimento da reforma sanitária, porque ela diferencia das outras conferências por ter seu caráter democrático e participação da comunidade. Nas outras conferências só participavam burocratas, a população não tinha o direito de escolher. Então, foi foda. Foi uma galera massa discutindo, muita gente, 5 mil pessoas lá em Brasília discutindo. E é um processo democrático, é votação, é a maioria que ganha, não é ninguém que manda. Então, conferências são espaços democráticos de controle social, mas extremamente cansativos, e hoje em dia, infelizmente, muitos processos de controle social, eles são utilizados como espaço de política e não como espaço de fazer controle, tá? Mas esse povo aqui, ó, Arouca foi o cabeça. Muito bom. Então, ela é um marco. E tudo que está lá, ela, nessa conferência, fizeram um relatório, né? Toda a conferência fizeram um relatório, foi onde foi pensado o Sistema Único de Saúde, com suas características, diretrizes constitucionais, princípios e diretrizes como um todo, tá? Então, e o principal marco mesmo é essa questão do processo democrático e a participação da população, certo? E aí, minha gente, finalmente a gente chega no período de Nova República, né? Com essa 8ª conferência.
e a gente vai ter o Sistema Único de Saúde. Antes dele tem o SUDES, porque não dormiu o INAMP, já cortou o SUS, não. Teve o INAMP vai existir até 1992, existe um processo de transferência, de transição, e teve também o Sistema Único Descentralizado de Saúde, que é o SUS, que foi meio que o embrião máximo, a estratégia ponte entre esse modelo de seguro social e, finalmente, o Sistema Único de Saúde, que é instituído na Constituição Federal de 1988, depois de uma Assembleia Constituinte, a Constituição Cidadã. E nessa Constituição tem lá o título da ordem social, que fala da seguridade social, que é totalmente diferente do seguro social. A seguridade social traz a ideia do que eu falei lá no começo do vídeo, a ideia dos direitos de cidadania, das garantias individuais, e que tem que prover isso é o Estado. Então está lá no artigo 96. Saúde é direito de todos e dever do Estado. E outra, mediante políticas sociais e econômicas. É preciso ter políticas sociais e econômicas, porque eu entendo saúde como um conceito ampliado. E se eu entendo saúde como um conceito ampliado, eu preciso que trabalhe-se educação, moradia, renda, trabalho, acesso à posse, acesso à terra, tudo isso, tá? Uma coisa, por exemplo, o governo fala muito da dengue e tudo que sai no jornal, a culpa da dengue é a gente, é nossa, é da população. A culpa da dengue é porque a culpa da dengue é porque a população acumula água em balde, a culpa da dengue é porque tem lixo. Mas vocês acham que se eu tivesse água na torneira eu ia acumular água em balde? Quem tem que prover as condições mínimas necessárias é o Estado. Então, o Estado tem que fazer política pública para garantir água na torneira das pessoas. O Estado tem que fazer política pública para garantir acesso à educação como ProUni. O Estado tem que fazer política pública para ter acesso à renda como programa de Bolsa Família de transferência de renda. Então, tem que sair dessa de que a culpa é da população e que, na verdade, a culpa é do governo que não propõe políticas públicas efetivas e essenciais. Tá? Então, a Constituição Cidadã, a de 88, ela traz essa ideia de garantias individuais, ok? De direitos de cidadania. E o SUS está lá, no artigo 196, a ausência são os artigos que falam de saúde, e no 198 é que ele fala que as ações de serviços de saúde, as ações de serviços de saúde no Brasil constituem-se na forma do sistema único em uma rede regionalizada e hierarquizada. Ok? Então, só para resumir um pouco, a gente teve como instituições e figuras fortes que sempre caem em prova em concurso, qualquer coisa que a gente vai fazer, e que todo sanitarista deveria saber, é que na época da República Velha, aqui, a gente teve as CAPs, as Caixas da Aposentadoria e Pensões, que institui, tem gente que costuma chamar como a primeira reforma sanitária brasileira, porque ela muda completamente o modelo de sanitarismo campanhista para um modelo de assistência médica previdenciária privatista de seguro social. Depois, Vargas cria os IAPs, que passa a ser obrigatório por categoria profissional e com a gestão financeira do dinheiro pelo governo federal. Depois da ditadura, nós temos o INAMP, o INPS e o INAMP, que unifica esses IAPs, mas continua com o mesmo modelo de assistência médica previdenciária privatista, excludente, só para trabalhador formal. E em 88 até hoje, nós temos um sistema único de saúde que sofre golpe atrás de golpe, desmonte atrás de desmonte, e ainda sobrevive a tantos barrancos, porque tem trabalhadores na galera massa que faz o SUS no dia a dia trabalhar. Certo? Esse SUS hoje que está salvando vidas. Porque vocês acham que, no momento de pandemia, quem não tem plano de saúde, ou até mesmo quem tem plano de saúde privado, ia ter acesso? O plano de saúde está pensando em pesquisa, já está pensando em testes, diagnóstico, medicamento? Não. Quem pensa isso é o SUS, porque o SUS vem na proposta de um conceito ampliado de saúde. Tá? Ele tem competências, que está lá no artigo 200 da Constituição, que vai além de prestar assistência médica. Ele tem 3 diretrizes que chama de centralização única com cada esfera do governo. Então, o Estado, o município e o governo federal, cada um vai ter sua responsabilidade e vai existir uma figura de órgão institucional que vai prestar assistência, que vai prestar as ações de serviços de saúde e pensar qual é a gestão desse sistema, que são as secretarias e o Ministério da Saúde. Ele tem a diretriz de atendimento integral, com preferência para atividades preventivas,
dentro dos serviços assistenciais. Então, ele tem lá promoção, proteção, recuperação. É da vacina ao transplante. É vacina, é postinho com atenção básica. É policlínica, é centro de saúde, é laboratório, é diagnóstico, é o CAPS, é a rede terapêutica, é o SAMU, é o hospital, é a clínica de hemodiálise, é o transplante, é a farmácia, é a Fiocruz, é a Anvisa, é tudo, tudo, tá? É da vacina ao transplante. E todo mundo tem acesso, ok? E aí esse sistema ele não dormiu e acordou SUS, não. Existiu um processo de transição, o INAMP foi até em 1992 com as NOBs, tá? Mas aí depois o SUS realmente começa a ser o principal provedor das ações de serviços de saúde. 80% da população brasileira depende do Sistema Único de Saúde apenas. Esse sistema ele traz princípios e diretrizes. Ele traz lá na Constituição, artigo 96, que saúde é direito de todos os deveres do Estado. Não esquecendo que é mediante políticas sociais e econômicas. Desde que ele foi criado, obviamente, ele sempre tivesse problemas para sua implantação, né? Porque ele é criado num modelo para vir de encontrar um modelo de grupos corporativistas que são grandes grupos economicamente fortes, que são financiadores de campanhas políticas e de políticos. E na época, era Fernando Collor de Mello, ele já veio querendo sucatear o SUS, ele já veio querendo que o SUS não desse certo. Então, o principal rival do SUS até hoje são os grandes grupos corporativistas e empresariais, porque quem tem dinheiro é essa galera. E é essa galera que financia os políticos, né? E quem faz política pública é quem? Os políticos, os deputados, os vereadores. A gente meio que fica amarrado. Então, ele meio que sobrevive mesmo no dia a dia, a trancos e barrancos, mas fazendo um serviço massa, ok? E aí, minha gente, logo depois da Constituição, que institui o SUS, a gente vai ter diversas outras legislações, que serão muitas. Se vocês forem estudar políticas públicas de saúde, sistema único de saúde e a legislação do SUS, é uma porrada de coisa. Mas duas legislações junto com a Constituição são super importantes, que a gente chama das leis orgânicas da saúde. Porque a Constituição institui o SUS, mas ela precisa ser regulamentada. E quem regulamenta são as leis. Então, a gente tem duas, 880 e 8142, ambas de 1990. Veja que já existe um lag aí, né, de 2 anos, para a gente pensar a legislação específica para o sistema. E aí são duas, porque Collor era o presidente da época e ele vetou uma coisa que era super importante, que a gente veio desde o movimento da voluntária, que foi a questão da participação da comunidade. E participação da comunidade é diretriz constitucional. Eu falei lá que eram três, só falei duas. A outra diretriz constitucional é a participação da comunidade. E como é que o presidente pega uma coisa que está na Constituição e não coloca na lei? Por isso que são duas, 880 e 8142, ambas do mesmo ano. Essa legislação, 880, ela é o coração do SUS, ela é a lei que mais cai, que mais é estudada, a mais difícil de estudar, porque ela tem muito detalhe, e ela que vai dizer assim, tá, o SUS é assim, o SUS tem que ter isso, 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 isso. O SUS é promoção, é prevenção, é assistência médica, é órtese, é prótese, é assistência à população indígena, é assistência no parto, é assistência domiciliar, tá? Então, essa lei 8080, ela é o coração. Então, é a lei que dispõe a promoção, proteção e recuperação das ações e serviços de saúde no Brasil. E ela é um detalhe, ela atua sobre o serviço público e sobre o serviço privado, tá? E a 8142, ela é uma lei menorzinha e ela dispõe sobre a participação da comunidade, sobre a transferência de recursos. Então, ela diz que a comunidade ela participa do SUS na figura dos conselhos e das conferências de saúde, certo? E essa transferência de recursos ela tem que ocorrer pela fundo, automática, e para receber o dinheiro, os estados e municípios precisam cumprir algumas regras, certo? Então, logo depois da Constituição, o que mais se fala do Sistema Único de Saúde são as leis orgânicas. E aí, para encerrar essa parte de política pública,
queria falar mais algumas coisas. Esse quadrinho aqui, ele traz meio que um cronograma, uma cronologia, né? Dos pontos principais. Até hoje, ó, 2012, que a gente tem a lei complementar, 2017, que se inclui mais um princípio no SUS, que é lá no artigo 7 da Lei de 80, que é a assistência às mulheres vítimas de violência doméstica, inclusive cirurgias reparadoras. Então, a gente passa a ter 14 princípios do SUS, ok? Então, só para vocês organizarem a ideia, mas eu queria falar, para a gente encerrar, e o que é esse SUS? É um sistema único de saúde. Mas o que é ser sistema? É tipo, A mais B é igual a 10. São vários conjuntos, vários serviços, várias ações que devem trabalhar de forma coordenada e integrada para um fim comum. E esse fim comum é o quê? Saúde. Ações e serviços de saúde. Então, esse sistema, ele é único também, porque ele é o mesmo em todo o território nacional. Todo o território nacional, onde tiver SUS, ele deve seguir os mesmos princípios e as mesmas diretrizes, ok? E qual é a finalidade do sistema? Promoção, proteção, recuperação. Então, promoção, prevenção e recuperação das ações dos serviços de saúde, ok? Esse sistema, ele trabalha alguns princípios. Se a gente falar de princípio do SUS, é artigo 7 da Lei 180, são 14. Mas todo mundo fala dos princípios doutrinários, que são os princípios que regem o sistema de forma doutrinária. Então, qualquer política pública que você lê, qualquer legislação a partir dessa lei 180, das leis orgânicas, da Constituição, ela vai trazer esses termos de universalidade, integralidade, equidade, essa ideia. Então, são os princípios realmente doutrinários. E também se fala muito dos princípios organizativos, que é aqueles princípios que falam de regionalização, hierarquização, descentralização, participação social, setor privado, tá? E esses princípios doutrinários são quais? São três: universalidade, integralidade e equidade. Quando a gente fala de universalidade, a gente fala da principal característica que faz com que o SUS seja completamente diferente a tudo que se fazia de política de saúde no Brasil antes dele, que é a ideia de universalidade, de seguridade social, né? De que todo mundo tem acesso. Todo mundo tem acesso, independente se tem carteira assinada, se não tem carteira assinada, se pode pagar, se não pode pagar, se é banco, se é branco, se é preto, se é verde, se é rosa, se é rico, se é pobre, se é LGBT, se não é LGBT. Todo mundo tem acesso. E quem é que paga por isso? Todo mundo, a população como um todo, os seus impostos e contribuições. Um outro princípio também que é bem importante é o princípio da integralidade, que a gente pode entender esse princípio como duas coisas. Ou a gente entende integralidade quando a gente enxerga cada indivíduo como um ser integral, com as suas características biológicas, psicológicas e o contexto social que ele está inserido. E isso é um todo indivisível. Não dá para separar o social do biológico, nem dá para separar o psicológico do biológico e nem o psicológico do social. Isso é uma ideia de integralidade. Como também se entende integralidade, como eu falei no começo, de entender graus de complexidade. Então, é promoção, proteção e recuperação. É da vacina ao transplante. Tá? Isso é pensar em integralidade. E o outro princípio muito importante do SUS é o princípio da equidade, que é aquele princípio que fala de igualdade com justiça, certo? É um princípio que traz aquela ideia de que dar mais a quem precisa de mais, dar menos a quem precisa de menos. Tratar os desiguais de forma desiguais para que todos tenham acesso à necessidade que eles precisam. Exemplo, prático. Todo mundo tem acesso, certo? É universal. Mas aí, digamos que eu sou cadeirante e moro lá no topo da ladeira e eu não tenho como descer porque eu não tenho como pagar um Uber, eu não tenho como pagar um táxi, a ladeira é toda esburacada e ninguém pode me levar. Eu não vou poder ir à consulta? O SUS é para ele. Então, a equipe de saúde da família ela faz visita domiciliar. Então, isso é tratar os desiguais de forma desigual. É dar mais a quem precisa de mais, de acordo com a sua necessidade.
cidade. Então, é o princípio da igualdade, que é muito difícil da gente conseguir fazer na prática. Como também é muito difícil da gente ter integralidade, porque às vezes a atenção básica funciona, mas não tem a consulta, ou tem a consulta e não tem a atenção básica. E também é muito difícil garantir a universalidade, porque nem todo mundo tem acesso na necessidade e na velocidade que precisa, tá? Mas os três princípios doutrinários do SUS são esses: universalidade, integralidade, equidade. Então, também, todo sanitário que se preze sabe desses três princípios. E os outros princípios que o SUS trabalha são os princípios organizativos, tá? Não são só esses 8, são os 14 da Lei 8080. Se você tem curiosidade, você pode ler lá a Lei 8080. Mas esses são os que mais se falam. Então, outro princípio que o SUS trabalha é o princípio da regionalização e hierarquização. O SUS trabalha regiões de saúde. Por quê, minha gente? É muito difícil garantir média e alta complexidade em todos os municípios. Os municípios são pobres, lascados, não têm condições. Não tem dinheiro para isso. Porque não tem recursos. O SUS é subfinanciado. A saúde é subfinanciada. Então, se trabalha a região na proposta de trocar serviços. Você pega os municípios vizinhos, leva em consideração características econômicas, de transporte, sociais, e cria ali uma região. Então, esses municípios todos vão trocar serviços entre si, e vai ter um município sede, que é aquele município que vai receber maior investimento do governo estadual e do federal, para prover ações de média e alta complexidade. Pernambuco tem 12 regiões de saúde, 4 macro-regiões de saúde, então tem que trabalhar a regionalização, ela é meio que a saída, a regionalização em redes de atenção, que são conceitos que vocês veem melhor no decreto 7508. Outro princípio organizativo é o princípio da hierarquização, que trabalha a hierarquia no SUS, de complexidade crescente. A gente tem atenção básica, a gente tem média complexidade e a gente tem alta complexidade. O SUS ele é diferente de um plano privado. No plano privado, se eu achar que eu preciso de um cardiologista, eu ligo o marco. No SUS, não. Primeiro, a gente tem que passar pela atenção básica, pelo médico clínico, o médico da saúde da família. E ele vai tentar tratar você naquele nível de complexidade. Não é à toa que a base da pirâmide é a atenção básica, que é a maior. E poderia ser mais resolutiva. Se ele achar que não consegue, ele encaminha para a média complexidade e depois encaminha para a alta complexidade. Não adianta ir na porta da HC e querer marcar uma consulta, porque existe hierarquia, tá? Outro princípio organizativo é o princípio da resolutividade, né? Que se entende que se há um sistema com hierarquia e níveis complexos, níveis crescentes de complexidade, se espera que cada nível seja competente e resolutivo na sua competência. Porque se não for, o sistema não anda. Outro princípio organizativo é a da descentralização. O país é enorme, cheio de disparidades regionais, sociais, econômicas, então a gente descentraliza as responsabilidades. Existem as responsabilidades do governo federal, na figura do Ministério, dos governos estaduais, na figura das secretarias estaduais de saúde, e dos governos municipais, na figura das secretarias municipais de saúde. Mas, diga a vocês, que quem carrega o SUS nas costas, nessa questão da execução, são os municípios. Outro princípio organizativo, tanto que os profissionais das pandemias é os municípios de dar conta de conseguir organizar hospitais de campanha, de conseguir contratar profissional, de comprar medicamento, de estruturar a sua rede para pôr na prática. Porque quem leva o SUS nas costas é o município. A participação dos cidadãos, que é a participação da comunidade, né, que é a diretriz constitucional, que está lá na Lei 8142, que também está na Lei 8080, esse princípio do SUS. E esse cidadão ele faz controle social na figura das conferências de saúde e dos conselhos de saúde. São espaços organizativos de controle social. E é outro princípio organizativo do SUS, o setor privado de forma complementar. Está lá no artigo 99. A saúde é livre à iniciativa privada. Que aí eu acho uma das maiores loucuras da Constituição. Como é que você diz que saúde é direito de todos os deveres do Estado e ao mesmo tempo que você diz que saúde é livre à iniciativa privada? Então, o privado pode cobrar por uma consulta, pode cobrar por uma cirurgia, pode ter ainda os grupos privados corporativistas, então fica meio que, tá, é dever do Estado, mas o privado pode também mandar no mercado. Não faz muito sentido. Mas ele deveria somente atuar na saúde de forma complementar. E, minha gente, eu digo a vocês, essa questão de média e alta complexidade, quem dá conta mesmo é o privado, porque o SUS ele não consegue
A tabela de pagamento do sistema é uma tabela muito defasada, valores irrisórios. Então, assim, você termina tendo que recorrer muito ao setor privado, às casas, à filantropia, às organizações sociais. E, infelizmente, ainda é muito dinheiro público indo para o privado no nosso dia a dia. Tá? Esses são os princípios doutrinários e os princípios organizativos. Então, o que eu queria com essa aula? Mostrar para vocês como foi construído, porque ele foi pensado, porque teve esse sistema, porque teve esse sistema com esses princípios, com essas ideias, e o quanto ele é importante, o quanto ele é grande e o quanto ele precisa ser valorizado e não só mostrado como na televisão de que ele não presta. E que a gente tem que cobrar de quem pode fazer alguma coisa por ele, que são as políticas públicas, e quem faz política pública são os políticos. E a partir de tudo isso, qualquer outro assunto que vocês estudem de saúde pública, de política, de regulação, de financiamento, vai estar relacionado da forma de como ele foi criado e como ele é pensado, tá? Eu passaria mais 2 vídeos, que seria um vídeo da história das políticas públicas de saúde, que ele resume de forma muito, muito legal e muito didática. Tudo isso meio que eu falei, já assisti 1 milhão de vezes, já assistiria mais 1 milhão de vezes. Sempre que eu assisto, eu pego uma coisa diferente. E passaria um vídeo que é a palestra original de Sérgio Arouca na abertura da 8ª Conferência Nacional de Saúde, certo? E aí, como a gente não vai ter esse momento, eu vou deixar isso para exercício, ok? Então, tá aí a aula para vocês. Políticas Públicas de Saúde, introdução. Espero que vocês tenham gostado. Estou totalmente disponível a tirar dúvida. Se vocês quiserem entrar em contato comigo, vocês podem falar comigo no meu e-mail. Podem me seguir lá no Instagram, que eu estou sempre disponível e fico postando coisas do meu dia a dia de sanitarista, coisas que eu acho interessantes. Tirem dúvidas, sejam bem-vindos à pós-graduação. Vai ser massa o processo de construção com vocês. E eu acredito que a gente se encontra em outras disciplinas, acho que na disciplina de regulação, já que eu fui superintendente por tanto tempo. Então, terminei vivendo muita coisa de regulação. E regulação é um mundo de conhecimento. Então, a gente se encontra por aí, a gente se encontra na próxima disciplina. Estudem, tirem dúvidas, interajam comigo, podem perguntar, podem tirar dúvidas, que a gente faz uma discussão melhor e mais qualificada do processo de construção. E a gente se encontra, né, no Google Meet para a gente começar a tirar dúvidas sobre a aula que vocês vão assistir, que é essa que vocês acabaram de assistir, ok?